Quarta-feira agora eu vou fazer exame de sangue e estou fazendo aqui um laboratório. A médica que eu tive, ela falou que eu tinha que tomar uma determinada medicação para baixar triglicerídeos, colesterol. E eu resolvi fazer um tratamento alternativo, comprei aqui alguns remédios não, fisioterápicos, né? E vou tirar a prova dos 9 agora, depois de 2 meses e meio fazendo esse tipo de tratamento alternativo. Aí eu fiz até uma brincadeira dizendo que existe o paciente e o impaciente. Como é um problema estrutural que eu não vou resolver, não é uma pneumonia, não é um Covid, eu resolvi entrar como impaciente. Então eu estou lidando, né, como é um problema, já estou com 62, vou fazer 63, estou lidando desse jeito com essa situação. O que tem a ver com o artigo de hoje isso? O artigo de hoje eu falo sobre ciência. É o início, praticamente é o primeiro tópico, né, desse novo livro que eu comecei a desenvolver, que na verdade é uma narrativa conceitual da bimodais, que pode vir a dar a um livro. A narrativa conceitual ela é a base de um ambiente de diálogo 2.0, porque a gente está hoje vivendo, né, tem essas tecnopossibilidades digitais, criamos a bimodais e a gente está desenvolvendo uma forma de pensar inovação, a ciência da inovação bimodal, e a gente precisa explicar para as pessoas, né, qual é a nossa compreensão sobre ciência. Não existe uma compreensão só, existem algumas. E a gente então tem que explicitar para as pessoas, olha, a gente pensa a ciência desta maneira e por causa disso uma série de decisões vão ser tomadas mais adiante. O que tem a ver isso com o papo do paciente e do impaciente, né? Pô, essa médica, ela é de uma escola de pensamento da medicina que ela é assim, entrou o problema, mete remédio. Quer saber? Ela diz assim, vamos dar um tapa nos seus triglicerídeos. Então é uma escola de pensamento. Eu fui procurar uma outra escola de pensamento que diz o seguinte: quando a gente tem problemas mais estruturais, uma determinada idade, não é recomendado sair tomando remédio porque podem ter efeitos colaterais. Será que não existem alternativas para lidar com este problema mais estrutural de uma forma em que os efeitos colaterais sejam menores a partir do momento que você vai tomar uma medicação durante vários anos? Essa que é a questão. Então existe uma fantasia, né, um senso comum. É comum que o senso comum pense da seguinte maneira, que a ciência é um bloco, que existe uma verdade e que o cientista falou e acabou o assunto. E, na verdade, a coisa não funciona dessa maneira. A ciência ela é um ambiente de diálogo que se organiza em torno de um determinado fenômeno ou de alguns fenômenos para que a gente possa lidar melhor com eles. Eu até dividi aqui no artigo dizendo que existem conhecimentos objetivos e conhecimentos subjetivos, que o conhecimento objetivo é aquele que influencia diretamente na nossa sobrevivência, e é sobre ele, principalmente sobre ele, que a ciência atua, para que a gente possa viver melhor. E a ciência, então, ela apresenta fenômenos, ela analisa um fenômeno e sugere metodologias para que a gente possa lidar melhor com ele. E ela, então, ela é um processo. E aí a gente vai cienciando, até descobrir que essa palavra existe, as pessoas usam, cienciando. E ainda botei, já que tem o cienciando, vamos falar em cienciar. A gente ciencia, a gente tem um processo progressivo de abordagem sobre um determinado problema e a partir dele a gente vai criando possibilidades de analisar esses fenômenos. Coloquei aqui.
Ciência não é algo definitivo e acabado, mas sempre um processo. Não existe uma abordagem única, mas diferentes abordagens a serem escolhidas por cada pessoa, grupo ou organização. Aquela ideia de que os cientistas falaram, não. Cada fenômeno tem abordagem. Tanto que o Lakatos, o INRI Lakatos, IMRE, INRI Lakatos, fala de escolas de pensamento. Você tem na medicina escolas de pensamento sobre qualquer fenômeno. Você tem na educação Montessori, Piaget, vários. Na psicologia você tem o Freud, Lacan, e você vai ter vários, Jung, quer dizer, você tem várias maneiras de abordar o mesmo fenômeno, são escolas de pensamento. Né? E a ciência é um processo. Marcelo Gleiser diz, não existem teorias finais, existem teorias melhores, a ideia da verdade melhor. Você escolhe uma verdade melhor. Né? E aí você tem modificações que vão acontecendo ao longo do processo. Eu identifico aqui 5 itens que faz com que determinada maneira de pensar, determinado problema, seja alterado. Vou colocar aqui para vocês. Novas visões trazidas por conceituadores disruptivos. É o caso do Darwin, é o caso do Einstein, é o caso do McLuhan, é o caso de pensadores que falam assim, cara, não é assim, é outro jeito. Novas tecnologias que nos permitem analisar de forma diferente os fenômenos. É a máquina de raio-x, é a ultrassonografia, naquele documentário que eu vi, que o cara ultrassonografava o cérebro dos serial killers para descobrir que tipo de diferença teria ultrassonografando cérebros de serial killers. O acúmulo do conhecimento é outro item. Conhece, e aí aquilo ali vai amadurecendo. Fatos novos que demandam a necessidade de revisão dos antigos conceitos. Puf! Aparece uma nova mídia como agora, e a sociedade começa a entrar em convulsão, e a gente não sabia que as mídias tinham um papel tão relevante na sociedade. E depois os resultados obtidos com as metodologias propostas. Os caras estudam um fenômeno, sugerem uma metodologia, você vai lá, aplica e a coisa não funciona. E aí então você tem que rever todo o processo. É isso, galera. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?